Olá pessoal, voltamos agora, o último dia da semana, para encerrar o tema. Estamos aqui, Luan. Você falou que tinha uma história para contar sobre a provação no deserto, sobre passar por deserto. Você poderia contar para nós? Cara, assim, essa história, ela, na verdade, não necessariamente tem a ver com uma história espiritual, tá? Mas é uma história que tem a ver a minha vida profissional, mas serve como uma situação aí de encorajamento, né, para todo mundo que passa por questões que a gente não entende o que acontece na nossa vida. Acho que essa história vai caber muito bem aí como exemplo. O que acontece, né? Eu fiquei 2 anos como estagiário, uma empresa. Eu saí agora em maio dessa empresa. E o que aconteceu? Eu trabalhava na área de projetos. E para você ter uma ideia, quando eu cheguei nessa empresa, o período que eu fiquei lá, os 6 primeiros meses foram eu posso julgar como os 6 piores meses da minha vida profissional. Sabe por quê? A gente Enfadonho, chegou né? lá, eu cheguei lá, e o meu chefe é uma pessoa meio dura de se lidar. E um cara extremamente sistemático, bipolar, e eu tive tipo um baque com ele quando a gente chegou lá. A gente não se dava bem das ideias, praticamente a gente brigava, mano, todo dia. Sabe, eu cheguei num dia, um estágio de eu ir para a empresa e eu bati o cartão e indo para o setor pensando assim: o que eu estou fazendo aqui? Imagina uma pessoa profissionalmente falando, você passando por isso. Foram os piores 6 meses da minha vida em questão profissional, porque esse cara realmente me perseguia. E sabe o que aconteceu? Teve um belo dia que ele foi e falou pra mim assim, depois da gente ter se estressado demais. E ele falou assim: cara, você ainda não entendeu que eu tô pegando no seu pé, para o seu bem? Que eu tô querendo fazer você o melhor profissional de todos e você não tá dando nem um pouco do que eu tô querendo que você faça? Eu voltei com aquela coisa depois que a gente conversou. E pra você ter uma ideia, depois de um tempinho, a gente... ele me contou que nessa época ele até tinha pedido a minha demissão pro supervisor lá da engenharia. E tipo, ele conversando com o supervisor falou: cara, ele é apenas um estagiário, dá uma chance nova pra ele. E eu, depois dessa discussão que a gente teve, eu voltei com isso pra casa e falei: mano, será que também o problema não é comigo, cara? Será que não sou eu também que preciso fazer a minha parte? E eu comecei ali em diante realmente me dedicar um pouquinho mais no meu serviço. E quando eu chegava em casa, mano, eu realmente pegava o livro e ficava estudando. Passou-se o que? Uns 2 meses depois dessa experiência, o nosso relacionamento começou a melhorar. Começou a melhorar de tal forma que esse cara, ele me deu oportunidades que eu não imagino que eu viveria até hoje, como um profissional. Eu falei pra ele que quando eu entrasse naquele estágio eu queria sair como um projetista elétrico, porque eu já sabia montar os painéis elétricos, que eu já tinha uma outra empresa, né, que eu fazia isso, quando eu fiquei como jovem aprendiz. Mas eu não sabia projetar uma máquina. Eu falei: cara, eu queria sair daqui como um projetista elétrico. E esse cara conseguiu fazer eu virar um projetista elétrico. Esse cara chamado Daniel, ele virou um amigo meu. Sabe, o cara que eu odiava, eu chamar ele de pai hoje. O cara me liga, me manda mensagem. Todas as semanas ele me pergunta: e aí, como é que tá? E o emprego que eu tô hoje, cara, eu dou graças a ele, a tudo que ele me ensinou, porque se não, eu não tinha o emprego que eu tenho hoje. Uau! Foram uma experiência de 2 anos, não foi 1260 anos no deserto. Mas, cara, esse período que eu passei lá mudou da água pro vinho. Sabe a experiência de você sair de um lugar que você entrava aqui, que lugar que eu tô fazendo aqui? Pra eu tô vivendo meu sonho. Eu não acredito que eu vivi isso. E o deserto, cara, Rafael, ele infelizmente a gente tem que passar. É um momento de provação que a gente
mudanças não é legais. Não são. Não é nada legal. Mas são necessárias, e se você pega aquela experiência como um desafio para você, isso aí é uma experiência profissional, mas trazendo para o lado espiritual, se você está passando por uma dificuldade hoje, se você parar para pensar e falar assim, mano, eu posso driblar isso aqui, e ainda com a ajuda de Deus, cara, é impossível de não dar certo. É muito gratificante, eu agradeço muito a Deus pelos esses momentos que eu passei, porque eu saí dessa empresa com mais do que eu imaginava, do que eu queria virar ali dentro daquela empresa. Aprendi coisas que eu não imaginava que eu teria aprendido, como programação. Eu pensei que eu ia só ficar na parte de projetar, quais materiais seriam para construir uma máquina, mas eu cheguei a programar uma máquina, como que se funciona uma máquina. Uau. Cara, e hoje eu tô vivendo em outra empresa justamente por causa que eu aprendi tudo isso nesse lugar. E para finalizar, eu gostaria de perguntar para você essa pergunta. A organização, ela é necessária para uma guerra? A organização é super necessária. A sua história, só um adendo, é muito linda. Que bom que você entrou. É incrível como você entrou batendo de frente com o cara. E hoje vocês têm uma relação de pai e filho. Porque você soube suportar o deserto. Mesmo você falou uma coisa que eu achei interessante. Você entrava e dizia, o que eu estou fazendo aqui? Mas você não desistiu. Você continuou lá, perseverou no deserto. E graças a esse deserto, que eu tenho certeza que se você olhar para o homem que você é hoje, falar com o homem que você era antes, você diria, cara, para de fazer isso. Só ouve o outro. Mas foi necessário passar por isso para ter esse amadurecimento. Foi o orgulho que não deixava falar. O orgulho que não... Mas isso quebrou seu orgulho e ajudou você a ter um pouco mais de humildade, a aprender a ouvir e a melhorar como profissional. Perfeito. Trazendo para a organização não no sentido orgânico da palavra instituição, mas de se organizar. Na lição onde fala sobre a guerra da Ucrânia e Rússia, né? Como a Ucrânia é um país desse tamanho e a Rússia que abrange todo o continente europeu, como a Ucrânia conseguiu resistir e frustrar os planos de Putin durante a guerra. Organização. A Ucrânia tem mais soldados do que a Rússia? Não. Mas muito menos. A Ucrânia seria um estado dentro da Rússia. Exatamente. Entendeu? Então não tem material humano para combater a Rússia. Eu lembro que quando a guerra começou, muitos disseram, vai durar 6 meses porque é esse o tempo que a Ucrânia tem de soldados aí. Quando morrer todos, acabou a guerra, a Rússia vence. Só que o presidente, ou até então o presidente Zelensky, né, como é conhecido, que era um comediante, isso é engraçado, sádico até, ele, com organização, começou a se alinhar, a OTAN se alinhar aos Estados Unidos, assim, por consequência, e começou a usar equipamentos nos momentos certos, nos locais corretos, não atacou de toda forma, começou a chamar a Rússia para dentro do país e fazendo o tal da terra arrasada. Deixava a Rússia entrava e se deteriorava ali mesmo por falta de alimentos e nutrientes no lugar, ou por relevos ou alguma coisa, montanhas e etc. Eles usaram que a natureza e o contexto ali de alimentos, etc., para sanar a Rússia. E a Rússia começou a entrar e cansar. E a guerra perdura até hoje, mas com a Ucrânia saindo como vencedora. Sim. E não é que ela está só batendo, ela mais apanhou do que bateu. Mas ela se organizou nessa guerra. E ela tem usado dessa organização, da diplomacia. Ela fez uma coisa que eu acho que o Zelensky fez legal, de gravar na guerra, falando sobre os acontecidos e esclarecendo, uma coisa que a Rússia nunca fez. Sim. Então, a organização, ela não é só a parte de, essa cadeira tem que ficar aqui a 15 centímetros dessa daqui. Tem que ficar no meio, não. Isso é organização. Mas, assim como ordem e organização são palavras sinônimas, a ordem trata também, junto com a organização, de planejamentos. Sim. Então, é se planejar. Você se organizar na guerra, você tem um planejamento. A organização não anda sem o planejamento. Como você falou antes, eu achei muito interessante. Eu não tinha pensado dessa forma. E aí você fala, Rafa, a ordem não adianta sem um planejamento. E, de fato, não adiantaria ele só ser organizado se ele não se planejasse nessa guerra como ele se planejou para perdurar até onde está hoje e sair como vencedor, vencedor moral da guerra. Então, a mensagem que fica é,
a igreja de Deus está num grande conflito entre o bem e o mal. E nós precisamos ser os mais organizados possíveis, precisamos levar a sério, ter ordem no trabalho de Deus e planejamento de como vamos alcançar as almas. Isso é planejamento. Como vamos falar de Cristo, de que modo iremos falar para as diferentes tribos que existem no mundo. E tudo isso faz parte da organização do planejamento da batalha para conseguirmos alcançar a grande conquista nossa, que é a volta de Jesus. Esse, então, é o propósito da igreja, né? Exato. Conforme o título de hoje. Meu amigo, finalizamos então a gravação. O que você achou? Cara, muito obrigado Gostou? pelo convite, gostei bastante. Vim empolgado, algo diferente que eu nunca tinha feito. Assim, eu prego, eu falo de temas, mas nunca frente a câmeras. Então, a câmera, por mais que não tenha ninguém atrás, assim, não tem uma plateia, um palco, um bastidor, Dá um medinho. dá um medo quando você olha pra câmera e diz, ela está me olhando, mas, cara, maravilhoso. Ela faz obrigado. assim, ó. Obrigado pelo convite. Eu vou até levantar aqui porque eu amei essa almofada, o projeto Online com Deus, é um projeto maravilhoso. Que Deus continue abençoando todos vocês, eu achei isso aqui maravilhoso. Jovens empenhados no projeto de Deus, vocês fazem... Cara, Cristo ri de alegria no céu. Vocês fazem com que aqueles que morreram por essa palavra, aqueles que levantaram como o próprio Thiago White, Ellen White, Josué e tantos outros, levantaram essa bandeira. Cara, se eles estivessem vivos hoje, eles teriam muito orgulho de ver aonde a mensagem deles chegaram, aonde a mensagem de Cristo, né? Realmente. Quer dizer, não deles, a mensagem de Cristo por intermédio deles chegaram. E parabéns, eu amei estar aqui, espero estar, talvez não frente à câmera, mas estar aqui de novo com vocês. E galera, é isso, se inscrevam no canal, sigam as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. E vamos adorar, seguir a Deus e ide, pregai o Evangelho. Então, meu amigo, pega a lição junto comigo, porque agora é o momento da despedida. Meus amigos, encerrando aqui mais uma lição. Então, fique com Deus e nos encontramos na próxima semana. Até mais! Tchau, tchau!